Então, vamos lá. É uma coisa importante que é basicamente a osmose. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma célula e vamos pensar que essa célula, ela está perdendo muita água. Então, essa célula está perdendo muita água. Se ela está perdendo muita água, o que isso significa? A água na osmose, então na osmose, nós temos a passagem de água. Passagem de água. Alguém lembra qual é o sentido da água na osmose? Ela passa do meio mais concentrado para o menos concentrado ou ao contrário? Então, na osmose aí... Opa. Isso. Então, se ela está perdendo água, é porque o meio extracelular é hipertônico. Exatamente, Gabriel. Por quê? Porque a água, na osmose, vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se a célula está perdendo água, significa que ela está menos concentrada do que o meio que está ao seu redor. Então, o meio que está ao seu redor, ele é hipertônico, ou ele está hipertônico. Como é que a célula faz para evitar perder água até plasmolizar e morrer? Então, ela pode abrir mão de um recurso. Lembra que a gente sempre falou que nós temos muito mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro? E por esse motivo, o sódio está sempre querendo entrar. E a gente tem canais exclusivos para a entrada desse sódio, só que esses canais geralmente estão fechados. Então, quando a célula está perdendo muita água, um recurso que ela pode usar é abrir o canal de sódio para que o sódio entre. Quando o sódio entrar, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar essa concentração. Então, a diferença de concentração dentro e fora da célula vai diminuir. E dessa forma, ela vai diminuir a sua perda de água. Então, quando a célula está perdendo muita água, um dos recursos que ela tem é aumentar a concentração interna. Como é que ela aumenta a concentração interna? Uma das formas é deixando o sódio entrar. O sódio entra, aumenta a concentração interna e isso faz com que essa diferença diminua e ela deixe de perder água. Então, de forma comparativa, né? Se nós temos uma célula que está ganhando muita água, então significa o quê, né? Significa, na verdade, que o interior dela está mais concentrado e fora está menos concentrado. Então, a gente viu também que sempre na célula vai ter muito mais potássio dentro e menos potássio fora. E o potássio está sempre querendo sair, mas o canalzinho do potássio está sempre fechado. Para a célula evitar de explodir, o que ela pode fazer? Jogar esse potássio para fora. Quando ela joga esse potássio para fora, ela vai diminuir a concentração interna. Então, a gente vai ter um equilíbrio, né? Ou uma diferença menor da concentração de dentro da célula com a concentração de fora da célula. Então, quando está entrando muita água, a célula pode diminuir a concentração interna, como? Expulsando ou deixando, né, o potássio sair. E aí que entra a bomba de sódio e potássio. Depois que normalizou, o que a bomba de sódio e potássio faz? Pega esse sódio, manda para fora, pega esse potássio e traz para dentro.
né? Então, depois que a célula parou de perder água ou parou de ganhar água, quando tudo estiver normalizado, a bomba de sódio e potássio vai lá e põe todo mundo no lugar certo, né? Deixa mais sódio do lado de fora e deixa mais potássio do lado de dentro. Tudo bem? Melhorou aqui? Então, na verdade, a gente nunca consegue controlar a água. O que a gente pode fazer? Se o meio de fora, sei lá, é 0,9 e o meio, aliás, se o meio de dentro é 0,9 e o meio de fora é 1, então a diferença vai ser muito menor. Então a passagem de água vai ser menor. Então a célula muda a sua concentração, aumentando ou diminuindo ela, para controlar a entrada ou a saída de água. É claro que às vezes não tem jeito. Mesmo que ela tente colocar mais sódio para dentro ou expulsar o potássio, mesmo assim, às vezes, ela não consegue evitar a entrada ou a saída de água e ela pode morrer, né? Mas ela sempre vai tentar usar essas estratégias aí, abrindo os seus canais iônicos, aumentando a concentração interna ou diminuindo, dependendo aí, né, da necessidade. Então, a bomba de sódio e potássio, ela vai ajudar depois. Então, por exemplo, aqui, a célula. Peraí. Por exemplo, aqui, né? A célula precisa aumentar sua concentração interna. Então, ela deixa o sódio entrar. E depois esse sódio vai voltar para fora pela bomba. Aqui, nesse caso que a água está entrando, ela precisa diminuir a sua concentração para ficar igual a que está lá fora. Aí ela deixa o potássio sair. E depois a bomba de sódio e potássio põe esses potássios para dentro de novo. Então, a bomba de sódio e potássio está sempre relacionada para trazer ao normal depois que uma situação de estresse acontecer.